Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar como lidar com o esgotamento. E a gente vai ver um pouquinho do esgotamento físico, emocional e o esgotamento espiritual. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, primeiro em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E depois em 1 Pedro 5, 6 a 10. Já deixo os dois textos marcados aí, fazendo favor. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá para o texto de 1 Pedro 5, 6 a 10. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém. Gente, quando uma pessoa não permite que o seu corpo descanse para recarregar suas energias, para organizar os pensamentos na cabeça, a tendência é que essa pessoa comece a apresentar sintomas de esgotamento. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que essa pessoa fica como uma panela de pressão, né? Pronta para estourar a qualquer momento e, às vezes, com qualquer um, né? Então, não é difícil a gente detectar quando uma pessoa está com esgotamento. Além do semblante dela, que fica caído, uma fraqueza que às vezes ela demonstra, física, emocional e espiritual, essa pessoa começa a repetir algumas frases. E a gente começa a escutar muito isso. Por exemplo, não aguento mais. O que mais que essas pessoas costumam dizer? Estou no meu limite. O que mais, gente? Estou cansado demais. Como é que é? Me deixa em paz, né? Está tudo acabado, não tem luz no final desse túnel. A gente começa a escutar essas frases assim. Então, na verdade, não são as circunstâncias que estão ao nosso redor que vão determinar a nossa vida, mas os nossos pensamentos, aquilo que se passa aqui na nossa mente e a nossa reação a eles. Como nós reagimos, né, diante das circunstâncias, os pensamentos que nós temos a respeito é que vão determinar a nossa vida. Tanto corpo como mente precisam ser cuidados, precisam ser protegidos, blindados, né? E se isso não acontece, começam a surgir algumas doenças, por exemplo, pressão alta. O que mais que começa a surgir, gente? Taquicardia, infarto, depressão, insônia, síndrome do pânico, gastrite, tudo isso, né? Vai surgindo úlcera, ansiedade. E às vezes a gente vê que algumas dessas doenças, elas são, nem sempre, né, gente? Mas podem ser sintomas, né? Podem ser consequência de um esgotamento que a pessoa está vivendo. E por mais poderoso que o cérebro seja, ele também se cansa. O nosso cérebro se cansa. Muitas atividades, muitas informações, muitos compromissos, muitas responsabilidades. E isso acaba o quê? Sobrecarregando e comprometendo o funcionamento do nosso cérebro. Hoje em dia, mesmo nos momentos de descanso, as pessoas às vezes estão de férias, mas elas não descansam,
Porque elas têm na mão o quê? Um celular, não é? E ali, naquele celular, elas têm excesso de informações, excesso de atividades. Antes, quando você estava de férias, uma pessoa para comunicar com você era praticamente impossível, né? A pessoa tinha um celular, era extrema necessidade. Um médico, por exemplo, eu lembro quando a gente viajava, era extrema necessidade, porque para você fazer uma ligação de celular para o seu país, ou para onde você estava, ou de um estado para o outro, era caríssimo. E quem ligava, por exemplo, de Valadares para uma pessoa que estava em outro estado, era muito caro. Então, as ligações eram extremamente restritas. Todo mundo economizava, mas hoje não. Né? Então, a pessoa tem muitos estímulos e responsabilidades pessoais, profissionais, financeiras, familiares, e isso tudo vai sobrecarregando a mente. Né? E não é por acaso que, às vezes, chega no final do dia, as pessoas vêm a dizer, né? Nossa, meu dia hoje foi terrível. Né? Eu estou com uma sensação de cansaço tão grande que eu não aguento fazer mais nada. Parece que a minha mente vai explodir, minha cabeça está cansada. Né? Eu preciso de um descanso. Segundo pesquisas, o Brasil é o segundo país do mundo mais estressado, com mais índices altos de síndrome de Burnout. O primeiro país, está aí a pesquisa, é o Japão. 70% dos trabalhadores ativos do Japão sofrem de síndrome de Burnout. No Brasil são 30%, na China 24%, nos Estados Unidos 20% e na Alemanha 17%. Isso por quê? Por causa dos altos níveis de estresse, das rotinas desgastantes e os problemas que os trabalhadores são acometidos todos os dias. O que é essa síndrome de Burnout? Também chamada de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional que traz sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultantes das situações de trabalho desgastante, trabalhos que têm muita competitividade, que geram muitas responsabilidades. Na verdade, a principal doença é o excesso de trabalho, não é? Então, quando acontece o funcionário, né, a pessoa está passando, vivenciando essa síndrome de Burnout, o rendimento dela começa a ser muito mais baixo do que ela produzia antes. Certo né, é óbvio que você está cansado de vez em quando, isso não quer dizer que você está esgotado, porque cansaço, ele é normal. Mas, porém, quando esse cansaço vai se tornando muito frequente, todos os dias, né, é hora de você ligar aí o botão de alerta e começar a rever um pouco a sua vida. Se você frequentemente tem dificuldades para dormir, está estafado o tempo todo, vive esquecendo dos seus compromissos, não é? Sente uma tristeza que não tem explicação. Você fala, eu não tem motivo para eu estar triste, para eu estar assim. Então, é hora de buscar ajuda, porque isso pode estar comprometendo a sua vida. E vamos passar primeiro pelo esgotamento físico. O que seria esse esgotamento físico? Quando as atividades que você faz de costume vai trazendo desânimo, vai trazendo desconfortos, e aí é hora de você parar para repensar. O esgotamento físico, ele está associado, eu coloquei ali, ao desgaste excessivo que é provocado por hábitos que são destrutivos. Ficar horas no trabalho, ficar horas no trânsito, assumir tarefas além do que você é capaz de realizar. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa não sabe dizer não, dormir pouco, alimentar mal, sedentarismo. Então, quando a gente fala nessa palavra esgotamento, logo vem à nossa mente a imagem de alguém que, em consequência do excesso de trabalho, de responsabilidades e funções, está sem força, está sem motivação, né? Não tem muita esperança, nem em si mesmo, nem nas pessoas e nem no seu futuro. E quais são os principais sintomas do cansaço físico? Né?
que a gente vê? Primeiro, dores no corpo. A pessoa sente dor muscular, o corpo todo parece que dói. O que mais que poderia ser? Apatia, desânimo, a pessoa fica desmotivada, a imunidade dela fica baixa. Então, ela vive com gripe, gripado e resfriado. Ou então, ela está muito sujeita a ter distensão muscular. E assim vai, ela dorme, mas parece que ela não descansa. Tudo isso é sintoma de esgotamento físico. Vamos aí para o sintoma de esgotamento emocional. O que seria esse esgotamento emocional? Ele surge, eu coloquei ali, gente, como resultado de muitos, quer dizer, muitas opções, muitos pensamentos, muitas informações, muitos pensamentos intrusivos na nossa mente, muito trabalho, muita responsabilidade, e assim vai, muitas ansiedades, muita interrupção, e também surge por causa de muitos poucos. O que seriam esses muitos poucos? Muito pouco a qualidade de vida, muito pouco tempo para si mesmo, muito poucas horas de sono, e aí vai, né? Pouca organização, não é? Pouca calma interior, pouco lazer. Tudo isso vai levando a pessoa a sofrer esse desgaste emocional. Agora, isso tudo começa de uma forma muito discreta, né? Isso não vem de uma vez. E, às vezes, nós não damos importância e vamos achando assim, quando eu tiver tempo, não é? Quando eu tiver com tempo a mais, eu vou tirar uma folga, eu vou descansar meu corpo, eu vou descansar minha mente, e aí vai ficar bom. Tudo vai ficar bom. Agora, a gente tem que ter em mente que o nosso cansaço cerebral, o nosso cérebro, quando ele está psicologicamente cansado, exausto, ele vai responder a determinados estímulos de outra maneira. Então, alguns neurocientistas, eles falam, por exemplo, que uma pessoa que está mentalmente cansada, ela tem uma percepção mais negativa das coisas. Ela vai enxergar as coisas tudo de um jeito pior do que o outro. Às vezes, o que para um é deste tamanho, para ela vai se tornar, né, uma coisa muito grande, né? E são geralmente as pessoas que estão assim com esse cansaço mental, psicológico, ela fica emocionalmente muito sensível. E as pessoas geralmente se sentem presas a determinadas situações, e isso vai dando a ela, né, vai surgindo aquela falta de energia para lidar com os problemas, diminui a de motivação para as tarefas, e isso vai entrando num estado crônico que, quando a pessoa se dá conta, às vezes pode até levar a uma estafa e uma situação maior, né? Então, às vezes, nós desabamos não porque nós somos fracos, mas porque os outros acham que nós somos fortes demais. E nós aceitamos isso, que nós somos fortes demais, né? E estamos muito tempo sempre assumindo responsabilidades, novas responsabilidades. A gente vai vencendo? Vai. De guerra em guerra, de batalha em batalha, a gente vai enfrentando, porque a gente é forte, né? Mas só o fato da gente ser uma pessoa forte, parece que os outros já vão impor para a gente uma determinada obrigação que nós jamais temos direito de fraquejar. Por exemplo, um pastor, vou dar o exemplo de um pastor. O pastor é forte, ele é forte espiritualmente. Então, ele tem que estar preparado para toda e qualquer situação, né? O pastor não pode fraquejar. Não é isso a mentalidade? O pastor tem que dar conta de tudo, tem que ir em todos os lugares, tem que dar atenção para todo mundo, tem que assumir todas as responsabilidades. Por quê? Porque ele é uma pessoa forte. Na nossa mente, a gente imagina um pastor como uma pessoa forte. Mas todas as pessoas têm suas o quê, irmãos? Tem suas fraquezas, tem suas limitações. Ninguém dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém é forte a esse ponto. E, às vezes, pelo fato das pessoas acharem que a gente é forte, ou que você é forte, né, vão surgindo responsabilidades, tarefas, e você vai assumindo aquilo tudo, e quando você vê, você já está o quê? Esgotado, sem dar
conta daquilo. Então, nós temos aí alguns sintomas do esgotamento mental, que são muitos, gente. Vamos ler lá? Está dando para vocês lerem? Vamos lá? Falha de memória, perda de compromisso. Perde os compromissos porque a memória falha, né? Insônia ou excesso de sono, perda de habilidades que antes eram naturais, ansiedade, suor frio, irritabilidade e choro fácil, desânimo, falta de prazer, tristeza e angústia, baixa resistência às doenças, palpitações cardíacas, problemas estomacais e redução do desejo sexual, né? Redução da libido. Surge também, às vezes, uma sensação de um vazio por dentro, né? Às vezes as pessoas, né, que estão com esses sintomas ficam assim, se sentindo como inútil. Eu sou inútil, eu não estou dando conta de nada, né? E às vezes essa situação é até exagerada e pode trazer comportamentos de risco para a pessoa. Por exemplo, a depressão, um colapso mental e físico, né? As pessoas que estão sofrendo disso, às vezes pode ter pensamentos suicidas, coisas que a gente precisa tomar cuidado e estar sempre vigilante em relação a isso. Muitas vezes, esse colapso precisa até ter um internamento hospitalar, para que a pessoa possa ser tratada e melhore. Agora, quem é mais vulnerável a esse esgotamento emocional? Quais são os tipos de pessoas, as características da personalidade de uma pessoa que é mais suscetível a se esgotar mentalmente? Primeiro, os perfeccionistas. Aqueles que são perfeccionistas, que acham, né, que exige muito de si mesmo, que exige do outro, acaba adicionando um peso o quê? Um peso extra, a mais nos seus ombros. A dificuldade para delegar. Tem gente que gosta de fazer as coisas todas sozinhas, não sabe trabalhar junto com os outros e assume todas as tarefas, acredita que os outros não sabem fazer, ou então que ele faz sempre melhor do que os outros, então não delega, não deixa os outros fazer. Uma pessoa que é sensível ao extremo, por exemplo, uma pessoa muito empática, que se coloca muito no lugar do outro. O outro está sofrendo, né? Está passando por uma dor, por uma dificuldade. Então, o que é que ela faz? Ela vai ajudar a pessoa, mas ela se envolve tanto emocionalmente que acaba ela não conseguindo separar psicologicamente, manter uma distância psicológica do problema do outro, aquela distância psicológica de proteção. Por exemplo, um médico tem que ter essa distância psicológica de proteção? Tem. Um psicólogo tem que ter? Tem. Um pastor tem que ter? Tem. E isso significa que eles são insensíveis? Que eles são frios? Não, mas é uma coisa que todos nós precisamos aprender a lidar. Eu vou ajudar determinada pessoa, mas o problema dela não pode me jogar no chão, senão eu nada vou fazer por aquela pessoa, certo? Então, essas pessoas têm essas características, né? Incapacidade de relaxar também. Tem gente que não consegue relaxar, pode estar de férias viajando, mas ela está ligada ao quê? A 1000 por hora, nem a 220, é a 1000 por hora. Né? Isso tudo pode tornar a pessoa mais vulnerável. Agora vamos ver aqui o esgotamento espiritual. Vê lá que o tanque da gasolina está onde? Está na reserva ali, né? E essa exaustão física e mental que nós falamos, ela pode levar a um esgotamento espiritual. Né? E como é que ocorre esse esgotamento? Às vezes por falta de descuido e vigilância da pessoa. A pessoa não vigia, fica descuidada com sua vida espiritual, não se preocupa. Pecado. O pecado produz esse esgotamento espiritual? Sim. Quando a pessoa está com a sua vida em pecado, ela vai ficando esgotada. Uma entrega descomedida ao serviço de Deus, com um esforço incomum. A pessoa tem que estar em tudo, tem que fazer tudo, não é? Tem que estar na direção de tudo. Isso é o quê? Um esforço incomum para realizar as coisas de Deus, né?
E quando a pessoa também acredita que o tempo que ela tem de ócio, vamos dizer assim, né? O tempo que ela tem de ócio não pode ser desperdiçada, que aquilo é um desperdício. Eu estou sem fazer nada. Então tem que aproveitar o tempo de não fazer nada, né? Que só ela que vai dar conta. Então ela tem que gastar até o tempo de ócio dela com algumas coisas para realizar. E isso tudo vai produzindo um esgotamento espiritual. Por que a gente sofre com esse esgotamento? Né? Às vezes a pessoa tem um emprego que é de alta pressão, que exige muito. Você tem que vender, você tem que fazer, você tem que dar conta, não é? Você tem que produzir tanto, né? De muita responsabilidade. Eu fico imaginando um médico quando vai operar uma pessoa e é um caso muito grave. Olha o estresse que essa pessoa corre. Às vezes vai para um centro cirúrgico sabendo que aquela pessoa tem, né, alta taxa de percentual, né, de não voltar. Não é? É muito estresse, envolve muita coisa. Né? É a pessoa que trabalha horas e horas no emprego que não gosta, meses e meses, anos e anos, e isso vai produzindo esse esgotamento. Quando a pessoa ganha um neném, fica esgotado? Fala para mim, as que são mães. Demais, né? Dá um esgotamento na pessoa. Quando está passando por dificuldades financeiras, gente, dificuldade financeira não esgota? Esgota o nosso físico, esgota a nossa mente. Se a gente não vigiar, até o nosso espiritual, a nossa parte espiritual, né? Quando você está cuidando de uma pessoa, um ente querido que está doente, uma doença crônica há muitos anos, esgota? Muito, né? Dá um esgotamento muito grande. Pessoas que vivem processos de divórcio prolongados, que se estendem demais, com muitas brigas, né? Morte de um familiar, uma doença crônica na família, conflitos constantes. Às vezes você mora num lugar, tem conflitos constantes com os vizinhos ou com a sua própria família. Né? Quando você está trabalhando num lugar que as chefias, aqueles que estão acima de você, são excessivamente controladores, e assim vai. Tudo isso faz com que a gente sofra esse esgotamento, seja ele físico, mental ou espiritual. E também a gente vê aqui agora as dificuldades nas jornadas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 4. Quem tiver com esse versículo aí para ler, pode ler, por favor. A Bíblia vai falar aí a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, quando eles estavam no caminho, eles se esgotaram. Pode ler. 21, 4. Olha o microfone desligado. Som. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Isso. A alma do povo angustiou-se, quer dizer, eles estavam angustiados porque as dificuldades naquele caminho que eles estavam trilhando não era fácil. Você imagina uma caminhada pelo deserto. E a nossa caminhada, gente, nem sempre é fácil. A nossa caminhada diária. Né? O caminho de todos nós, de todo ser humano, ele vai apresentar pedras. A gente não sabe das surpresas que vêm no outro dia. E assim vai, né? Nem sempre os nossos caminhos são agradáveis. Nem sempre as coisas que nós passamos são aquilo que nós gostaríamos de passar. Mas um fato tanto para mim e para você, que é impossível a gente viver nessa terra sem dificuldades, não é? Todos nós passamos por dificuldades, né? E mesmo se estivermos enfrentando tempestades, né, o crente, nós não podemos ser como um navio que está à deriva, né? É lançado para lá, é lançado para cá. Por quê? Nós temos uma âncora. Quem é a nossa âncora? Jesus, e Ele que nos dá esperança. A palavra de Deus nos diz que a esperança é a âncora da nossa
alma. É a âncora da nossa alma. Então, chegar a lugar nenhum, viver com a vida assim, ó, hoje para lá, outro para cá, sem ter rumo certo, isso não é uma opção válida para nós. Nós temos que saber onde a gente quer chegar para a gente ter uma vida vitoriosa. E essa âncora que é Jesus, ele nos estabiliza, ele nos dá controle, né? Ele nos dá equilíbrio. Outro motivo aí do sofrimento no esgotamento é quando a tarefa é dura demais. Vamos ler aí Neemias 4:10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Isso, então o povo aqui estava para ir construir o muro, reedificar o muro. Chegou num determinado tempo, a tarefa parecia que era grande demais, que era muito difícil para eles. E quando a gente vê que a tarefa às vezes é muito difícil, que é grande, nós começamos a pensar que aquilo é grande demais para nós, a tarefa nossa é desistir, é se esgotar com aquela situação, como aconteceu com o povo aqui que estava reconstruindo o muro. Mas a gente precisa aprender a olhar para a totalidade do projeto, olhar para o todo, olhar para a situação toda, e não para a dureza, para a dificuldade de um momento só. Então, por isso que a gente tem que ir, eu gosto demais de um versículo que está no Salmo 84, que aqueles que confiam no Senhor, eles vão indo de força em força. Se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, chegar a um fim ao mesmo tempo, a gente não vai dar conta. Mas a gente faz a tarefa de hoje. Amanhã nós sabemos que Deus vai nos dar o quê? Força nova. A gente faz a tarefa de amanhã com a nova força que o Senhor nos deu, vencendo, né, etapas. Não podemos pular as etapas, vamos vencendo etapas por etapas. A demora da realização dos desejos também a gente sofre com isso. Vamos ler Provérbios 13:12. Abre sua Bíblia em Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Isso. Quando o nosso desejo é atendido, né, fica tudo bom. Mas quando aquilo que a gente espera vai demorando demais a acontecer, o nosso coração pode o quê? Adoecer, desfalecer, desanimar, não é? Então nós precisamos pedir a Deus que à medida que os nossos sonhos não se realizem, não estejam se concretizando, que a gente não desanime, que a gente vá renovando a esperança diariamente. E pensar continuamente nos problemas. Vamos ler Lamentações 3:20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Isso, minha alma certamente se lembra disso, continuamente os recorda. Quando você fica só recordando e lembrando do problema, o que vai trazer para você? O que isso vai acarretar? Desânimo, falta de força, né? Um esgotamento. Não sei se você já passou assim por um problema muito grande, que você deita e você está com ele, você levanta e você está com ele, passa o dia inteiro, a sua mente só consegue pensar naquilo. Você não consegue sentir prazer em mais nada, não é? Então, isso, né, ficar constantemente pensando no problema, a gente vai repetir, né, entrar nesse ciclo vicioso de esgotamento. Aí resolve o problema, melhora, mas quando um problema acaba, vem o quê? Outro problema, né? Porque a vida é assim, né? Então, o melhor é a gente adquirir, pegar a experiência que a gente adquiriu e dar a volta. Está aí esse problema, volta por cima, passou, não é? Foi esquecido, não vou ficar lembrando disso. Não resolveu hoje, vai resolver o quê? Amanhã, né? O pastor costuma sempre falar comigo assim, dorme que amanhã está melhor. Dorme, às vezes dá vontade de dormir de dia, né? Vou dormir porque quando acorda está melhor, né? Vou dormir porque está melhor. Então é assim, às vezes a gente precisa de um descanso na mente para a gente poder o quê? Ver os problemas por outro ângulo, de outro jeito, né? Então, gente,
Nada controla mais a gente do que a ansiedade, não, né? Ela vai roubando as nossas forças, vai produzindo em nós esse esgotamento físico, mental. Provérbios 12, 25. Abre aí e vê o que diz Provérbios 12, 25. Quem é que está com esse texto? Quem achou aí? Pode ler aí, Ilma. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Isso, a ansiedade faz o que com o coração? Abate o coração, mas uma palavra boa o alegra. Isso nos leva a pensar o seguinte, que para vencer a ansiedade no meu coração, eu tenho que evitar escutar as pessoas que só têm palavras negativas e ruins. Você conhece gente assim? Que quando você chega perto, só tem uma palavra ruim, negativa, não é? A chuva está lá em Ponte Nova ainda, nem saiu de lá, mas aqui a ilha já está cheia. Eu recebi um tanto de telefonema perguntando, como é que está o rio aí? Né? Já encheu, já entornou, já saiu na rua, né? E a gente estava lendo lá, vai chegar a 1,88 m. Então, se fica tão preocupado com as situações, com as coisas, né? Então, a gente precisa aprender. O povo de Deus, vocês lembram? Que eles foram escutar, em vez de escutar Josué e Caleb, que estava falando coisas boas a respeito da terra prometida, eles foram escutar quem? Os 10 outros espias. Então, isso gerou o quê? Um desânimo. Uma falta de fé, né? Não quiseram enfrentar as coisas. Nós vamos ver agora o exemplo, por exemplo, de Moisés. Moisés é um clássico exemplo por causa de exaustão no trabalho. Abre sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 18, 13 a 19. É você que vai ler, Rita? Vamos lá, vamos acompanhar a Rita aqui. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Isso. Então, eu coloquei ali, olha, que Deus levante muitos Jetros com visão de águia, que possa nos advertir antes que nos sobrevenha o esgotamento. Foi isso que Jetro fez com ele. Olha, Moisés queria tanto obedecer a Deus e fazer as coisas para Deus, né? Obedecer aquele chamado, que ele sai da casa de Jetro para fazer tudo sozinho, deixa a mulher, deixa os filhos dele para trás na casa de Jetro. E quando Jetro vê que o tempo está passando, o que é que ele faz? Passa a mão na esposa de Moisés, nos netos dele, vai até Moisés, né? E começa a dar a ele instruções sábias. Quando ele viu que ele não ia dar conta daquela tarefa sozinho, começou a falar com ele. Né? Você tem que usar a sua inteligência. O que ele quis dizer é o seguinte: tem que usar a sua inteligência emocional e multifocal. Você tem que olhar para todos os lados. Né? Você tem que ter trabalho em equipe, você tem que distribuir tarefas, você tem que ter um bom relacionamento interpessoal, você tem que saber administrar os conflitos, porque você está querendo resolver todos os conflitos sozinhos. E ele deixou bem claro para Moisés que se ele fizesse dessa forma, a vida dele seria o quê? Mais fácil, ele ia viver melhor. Daquele jeito ali, Moisés ia acontecer o que com ele? Ele ia infartar, né? Lá naquela época nem devia usar essa palavra infarto, não morria, nem sabia que era, mas era isso que ia acontecer com ele. Ele não ia dar conta. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Asaf.
Eu queria que você abrisse aí no Salmo 73 e acompanhasse aí. Eu vou ler alguns versículos. Asaf era um levita, um louvorista. Ele cantava, tocava, vivia na casa do Senhor, né? Aí ele diz no Salmo 73, versículo 2, olha como que ele está. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Isso aí estava envolvendo a vida dele o quê? Espiritual. Quer dizer, ele estava quase se afastando de todas as coisas. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver as prosperidades dele. Lá no 13, olha só os pensamentos que ele começa a ter. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência. Tudo que eu tenho feito tem valor não. Eu tenho procurado servir a Deus, mas nada tem adiantado. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Então, nós vemos aqui um homem passando por um esgotamento. Ele está frustrado, ele está decepcionado, ele está desconfiado de Deus, do poder de Deus. Ele se esgotou. Espiritualmente falando, ele estava esgotado. Ele começa a fazer comparações, né? Ele deixa a inveja tomar conta, comparar a vida dele com a vida dos ímpios. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, que às vezes nós vivemos comparando a nossa vida muito com a vida dos outros, né? E, enfim, eu acho bacana, porque ele reconhece. Olha no versículo 16 que ele fala. Quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, a cabeça dele, a mente dele não entendia, ele ficou perturbado. Então veio sobre ele desânimo, veio frustração, tudo isso. E nós percebemos aqui que assim como Moisés, né, a solução para Moisés era ter um Jetro, não é? Foram os conselhos de Jetro. Para Asaf, o remédio dele foi voltar para o Senhor. Porque quando ele volta para Deus, olha o que ele fala no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu. Quando ele entrou no santuário, quer dizer, quando ele volta os seus olhos para Deus, ele deixa Deus falar com ele, ele tem uma visão clara daquilo que estava acontecendo, não nesse mundo aqui, mas no mundo espiritual, ele começa a compreender as coisas, ele recebe o remédio, a alma dele começa a ser tratada, não é? E ele fala assim, tem algumas versões que falam assim, até que, ou então, isso significa para a gente que tem um espaço delimitado de tempo, foi naquele espaço de tempo que ele entrou no santuário e ele começou a entender isso. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. Em vez da gente olhar para as circunstâncias que nos cercam, nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Entrar no santuário significa o quê? Estar na presença de Deus, ouvindo o que Deus está falando, o que Deus está querendo fazer e realizar. Temos também, gente, o exemplo de Jesus. Ninguém enfrentou mais adversidades do que Jesus, né? Ele sabia que ele ia morrer crucificado, não é? Ele tinha muitos motivos para viver preocupado, mas quais foram os recursos que Jesus usou para poder vencer a ansiedade? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 2, 21 a 24. 1 Pedro, eu acho que ninguém está com esse texto, não. Quem achar aí, tiver com o microfone aí, 1 Pedro 2, 21 a 24. Por melhor lhes fora, nunca tivessem... peraí. 1 Pedro 2, de 21 a 24. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Isso. Então, olha só, os apóstolos colocam para a gente que, olha ali, eu coloquei ali, que a dor de Jesus no Calvário não foi consequência dos seus pecados, mas foi os pecados dos outros. Que Jesus sofreu em silêncio, ao invés de gritar, né, de ameaçar as pessoas, de querer retaliação, culpar as pessoas, ele entregou-se totalmente à vontade de quem? Do Pai. Jesus sofreu como um substituto. Na verdade, ele substituiu a mim, substituiu a você na cruz do Calvário. Ele nunca escondeu as suas emoções, ele admitia as suas emoções. Ele praticou a oração e a súplica, foi isso que fortaleceu Jesus. Ele foi submisso a Deus até nos piores momentos. Jesus queria passar por aquilo, irmãos? Qualquer ser humano, como homem, gostaria de passar por aquela humilhação e por aquela dor? Não, mas ele submeteu-se ao plano de Deus. Ele usou o sofrimento para aprender a obediência. Então, todo sofrimento tem que produzir na nossa vida o quê? Aprendizado, obediência a Deus. E ele não deixou que as dificuldades tirassem dele o propósito para o qual ele nasceu. Então, ali no jardim do Getsêmani, a alma de Jesus, ela ficou profundamente triste, abatida, numa tristeza sem igual. Tanto é que Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha, mas a tua vontade. Então, ele estava certo, convicto de que toda a provação que ele ia passar, era exatamente o propósito para o qual ele tinha sido designado por Deus. Então, por isso, ele não pede ao Pai, em momento algum, que faça a vontade dele, porque com certeza a vontade dele era de não cumprir aquilo que foi designado, mas ele obedece ao Pai. E em todo o tempo, Jesus passou por aquilo, não é? Mostrando os seus sentimentos, mas realizando as coisas da maneira que ele teria que ser realizado. Vamos ver aí agora, como livrar do esgotamento. Outro homem que passa por muito esgotamento também foi Davi. Não é? A gente lendo os livros de Salmos, né, mesmo ele sendo um homem de Deus, chamado de um homem segundo o coração de Deus, a gente vê Davi em muitos momentos espiritualmente o quê? Esgotado, às vezes esgotado fisicamente. Vocês acham que era fácil ficar fugindo de Saul para lá, para cá, comandando um exército, né, tendo oportunidade de às vezes destruir Saul, né, matar Saul e não matando, mas ele conseguiu, né, vencer aí as suas dificuldades, ainda que trouxesse consequências para a sua vida. Ele passou pelo estresse de viver fugindo, né, um tempo da sua vida, viver fugindo do rei Saul, que tinha um exército poderoso e estava sempre atrás dele. Vamos abrir aí no Salmo 38, versículos 6 a 8. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ele estava passando por esgotamento aí? Olha só,
estou encurvado, estou abatido, eu fico lamentando, eu estou cheio de dor. Não tem coisa sã no meu corpo. Quer dizer, ele estava todo doído, fraco. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Mas aí ele fala no Salmo 40, 17. Olha, ele se sentia oprimido pelo esgotamento e pelo cansaço. Mas ele clamava ao Senhor, que vinha em seu socorro. Olha só, Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Isso. A gente vê, né, ao mesmo tempo que Davi, isso que é o bonito no livro de Salmos, né? Porque os salmistas, todos eles não escondem aquilo que eles estavam sentindo. Fica registrado tanto as vitórias como os sofrimentos e as angústias mais profundas da alma deles. Então, Davi revela aqui, mas ao mesmo tempo ele fala para a gente, olha, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu estou passando por tudo isso, né? Mas o Senhor cuida de mim. Você pode dizer isso? O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim. Deus é o meu auxílio, Deus é o meu libertador. E ele ainda pede a Deus, faz uma oração, não te detenhas, ó Deus meu. Quer dizer, Deus, né, não pare não, né? Deus age, né, move, né? Então nós podemos ver aí que para se livrar, né, para livrar do esgotamento e de toda sorte de males que vêm sobre a nós precisamos tomar algumas decisões. E entre elas, a decisão de confiar em Deus, porque confiar em Deus é uma o quê? É uma decisão. Eu confio se eu quiser, mas se também eu não quiser, eu não confio. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E confiar em Deus significa o quê? Descansar na presença do Senhor, deixar as preocupações na mão do Senhor. Isso é coisa fácil? Não, isso é aprendizado. Nós precisamos decidir por isso e aprender a fazer isso, né? Ele falou, o salmista também diz, que o homem bom, ele terá os passos firmados no Senhor, e que mesmo se ele venha a cair, o que vai acontecer? Ele não vai ficar prostrado. Vamos abrir aí no Salmo 37, 23 a 25. Tem alguém com esse versículo? Senão eu vou ler aqui. Salmo 37, 23 a 25, fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E aí ele vai dizer, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão, né? A velhice vai chegar para todo mundo? Vai. Os tempos de dificuldades chegam para todo mundo? Chegam, mas o salmista fala assim, olha, quando eu era novo eu vi isso, e agora eu sou velho e eu vi isso. O justo não fica desamparado. Então nós podemos ter essa certeza de que a fidelidade, o amor, o cuidado de Deus é por todo o tempo, não é? Viver retamente. Viver retamente. Deus não desampara aquele que é justo. Os olhos de Deus estão postos sobre nós. Vários versículos na palavra de Deus dizem isso, que os olhos do Senhor estão postos sobre os justos, que os olhos do Senhor estão abertos a contemplar aqueles que o amam, né? Então a palavra de Deus nos garante isso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para contemplar isso, que nós precisamos viver retamente, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são justos, que amam o Senhor, que praticam a verdade do Senhor. Deus não tem parte com aqueles que são infiéis. Perseverar firmes, lá em Apocalipse fala assim, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. A promessa é para aquele que perseverar até o fim. Então, nós precisamos aprender a perseverar, não é? E por último, aprender a entregar os problemas a Deus. Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Agrada-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu
coração. Então, o homem gosta muitas vezes de ter controle sobre todas as coisas. E quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos, do jeito que nós gostaríamos que fosse, a gente fica irritado. A gente começa a lamentar, fica desanimado, mas nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. O controle é de Deus. Vamos abrir aí Filipenses 4, 6 a 9. Vamos ver aí como é que nós vamos administrar esse estresse. Filipenses 4, 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Quem escreveu isso, gente? Quem escreveu Filipenses? Paulo. E Paulo, ele é totalmente qualificado para poder ensinar para a gente, para ajudar qualquer um de nós a passar pelas pressões, pelas provações, sem ficar estressado, né, e derrotado pelo esgotamento. Porque ele sofreu pressões diariamente, ele plantava igrejas em lugares que tinha grande oposição, as pessoas muitas vezes mentiram para ele, ele foi aprisionado, apedrejado, sofreu naufrágio, finalmente foi executado, né? Então, evitar o estresse não significa evitar a pressão. Nós precisamos, né, viver os momentos de pressão, né, que nós passamos, sabendo que eles vão existir e que nós precisamos aprender a ter controle sobre isso, não viver estressado. Então, Paulo vai dar aí 4 princípios para a gente, alguns princípios, né? Primeiro, ele fala da gente não perder a alegria. O que ele diz lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, não perca a alegria. Não perder o controle. O que ele fala lá em 1 Pedro 5:8, o texto que nós lemos no início, sede sóbrios. O que significa a palavra sóbrios? Equilibrados, porque o diabo, ele está o quê? Ao derredor. A partir do momento que nós nos desequilibramos, as coisas começam a acontecer, né? Coisas ruins, né? A gente passa a agredir as pessoas, falar o que não deve, mas nós precisamos ser controlados. Vencer a inquietude do nosso coração, né? Filipenses 4, que nós lemos é isso, não andais inquietos acerca de coisa alguma, e aprender a apresentar as nossas dificuldades a Deus. Ainda que você esteja cheio de problemas, sejam eles físicos, emocionais, né, sofrendo de crises existenciais profundas, cheio de questionamento, frustrado, decepcionado, às vezes sua vida está vazia, né, você nem sabe ainda por quê, está decepcionado com as coisas, se sente injustiçado, incompreendido. Às vezes tem pessoas que não sabem que direção dar, que rumo dar na vida, mas nós sabemos que nem tudo está perdido. A oração muda tudo, a oração muda as coisas, e essa deve ser a esperança do cristão. Nós precisamos aprender a orar. Quando nós oramos, nós mostramos para Deus que nós dependemos dEle, que nós estamos contando com a ajuda dEle. Que seja qual for o estado, a crise que a gente está passando, nós buscamos ao Senhor, porque cremos que dEle vem o socorro. Então, vem algumas orientações para nós, né? Vamos ler ali? Algumas orientações. Vamos ler lá juntos. Levante. O próximo. O que mais?
São boas orientações? São, não é? Tire a sua mente das atitudes destrutivas, deixa de lado a autopiedade. Tem gente que tem pena de si mesmo, acha que todo mundo tem que viver tendo pena, vive amargurado, só lembrando os fracassos. Às vezes nós perdemos os nossos valores, nós temos que rever esses valores, alimentar bem, mentalizar o dia para ser. Isso aí não é atitude de pensamento positivo, é você acordar de um jeito diferente. Ó, estou levantando hoje, mas Deus vai caminhar comigo, Senhor, onde eu for, o Senhor vai junto, né? Vou tomar aqui um bom café, vou levantar, tomar um bom banho, né? Já vou sair com uma mentalidade diferente, que Deus está comigo, que o meu dia vai ser abençoado. Quem levanta da cama já reclamando do dia que virá para frente, o dia vai ser pior? É claro que vai, né? E aí temos mais algumas orientações. Faça, durma o quê? Não é nem pouco, nem muito demais, não é? Porque dormir demais também é ruim. Relacione-se com um amigo, consulte um psicólogo se for preciso, né? Deus deixou gente aqui para nos ajudar. Respeite o ritmo do seu corpo. Chega um tempo que parece que a cabeça da gente está muito boa, está funcionando a 1000, mas o corpo já não acompanha a cabeça. Tem que respeitar o ritmo do corpo, né? Aprenda a falar não. Não seja autossuficiente, aprenda a pedir ajuda, cobre-se menos e aprenda a lidar com a imperfeição. Não está do jeito que eu gostaria que estivesse? Não, mas eu vou sofrer por causa disso? Não. O outro fez? Talvez foi o melhor que ele conseguia fazer, não é? Então, vamos aceitar a imperfeição dos outros, até a gente errar, né? A gente também erra, a gente pode errar, tem esse direito de errar, né? Precisamos aprender a lidar com isso. E, por último, ali acabou, né? Precisamos nos manter focados em Jesus, né? Então, precisamos ter uma vida com propósito. A nossa vida precisa ter propósitos, né? Procurar fazer as coisas para agradar a Deus, aprender a nos contentar com aquilo que a gente tem. Muitas vezes o esgotamento vem porque a gente olha para a vida do outro, aquilo que o outro está adquirindo, que o outro está comprando, ou que o outro está fazendo, e a gente quer ser o quê? Igual o outro, fazer as coisas que o outro faz, né? Quantas pessoas entrando em problemas, em dívidas financeiras, problemas financeiros, porque o outro compra aquilo, tem condições de comprar, não vai se endividar, mas às vezes ele não tem, e ele quer levar aquele padrão de vida que o outro leva. Isso tudo traz esgotamento. Precisamos aprender a ser gratos, né? Pratique isso cada dia mais, ser uma pessoa agradecida. E confie, meus irmãos, que nas horas de estresse, Deus chega para quê? Para nos acolher. Se você não acordar a tempo, de repente você pode dar um piripaque e acordar onde? Lá no hospital, não é? Lá no hospital, de repente vai acordar lá na UTI, né? E aí a gente toma aquele susto, porque eu creio que nesses momentos a gente não vê nada, né? A gente não consegue ver nada. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Vocês não podem imaginar como que essa aula falou para mim. Eu acho que eu estava dando aula para mim, né? As primeiras vezes que eu li, eu falei, mas isso aqui sou eu. Preciso pôr isso tudo aqui em prática. E já comecei a tomar providência. A gente precisa ter tempo para a gente, tempo para cuidar da gente, aprender a dizer não, não é? Aprender a receber o não do outro. Porque às vezes a gente recebe o não do outro e fica o quê? De bico, emburrado, achando que o outro não gosta da gente, que o outro não ama a gente, que o outro atende mas não atende a gente, não é? E às vezes até a família da gente, tem condições de atender a gente naquele momento e o outro não tem. Naquele momento ele não está tendo condições de atender a gente, né? Então viver não é fácil não, é, gente? Não, viver é sofrido, né? Mas nós precisamos viver, né, da melhor forma que pudermos nessa terra, porque o nosso tempo aqui, ele vai o quê? Vai passar, ele vai passar, não é? Vai passar. Depois nós vamos viver bem na eternidade? Vamos, mas se nós podemos levar uma vida boa aqui, né, nos contentando com o que temos, gastando o fruto do nosso trabalho, comendo bem, não é? Viajando, tendo amigos, louvando ao Senhor, sendo grata a Deus, nós precisamos aprender, aproveitando a nossa família, aproveitando os nossos amigos, os nossos filhos, né, descansando mais. Nós temos que fazer isso,
É aprender a priorizar, ver aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial, né, e colocar isso em prática. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida e que você viva uma vida sem esgotamento, né? Cuidado, porque o mundo que está ao nosso redor está querendo nos engolir, né? Acabar conosco. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, né? Vou pedir o pastor para fazer uma oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra, nós temos orientações a seguir, Senhor, para termos uma vida melhor nessa terra. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Eu sei que tem gente aqui se sentindo-se esgotada, ó Pai, cansada, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, mas em nome de Jesus, ó Deus, que haja mudança no pensar, haja mudança de atitudes, que o Senhor, esse não é o Teu desejo para a gente, ó Pai, mas o desejo do Senhor para as nossas vidas é confiarmos inteiramente no Senhor, colocarmos e depositarmos nas Tuas mãos aquilo que nos aflige, aquilo que nós não conseguimos carregar, porque o Teu jugo, Senhor, é muito melhor do que o jugo que o mundo coloca sobre os nossos ombros, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus, nós entregamos cada um dos nossos fardos, cada um das nossas ansiedades nas Tuas mãos, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor venha libertar, ó Deus, e nos ensinar um novo caminho, um jeito melhor de viver, ó Deus, que todos possam tomar para si aquilo que ouviram nessa manhã e serem abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós precisamos de milagres na nossa vida, nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos que o Senhor nos oriente todos os dias da nossa vida, ó Deus, e que Tua palavra possa modificar totalmente o nosso jeito de agir e de ser. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando a vida do Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.